Olá, pessoal. Agora é 1h42 do dia 15/4/2020. Essa aqui é a parte 9 da série Regras do Bolsolavismo e nós vamos falar aqui do desengajamento moral, que tem a ver com como as pessoas se desplugam do seu senso moral e vão aceitando pouco a pouco a prática de imoralidades e ficando dispostas a praticar a imoralidade. Não é a única teoria sobre a moral, mas é a mais completa. Quem elaborou a teoria do desengajamento moral foi um psicólogo social chamado Albert Bandura. E esse Albert Bandura, inclusive, ele está hoje com 94 anos, né? Ele nasceu no Canadá. E em 1968, quando ele tinha 43 anos, ele se tornou o presidente mais jovem a ser eleito para a Associação Americana de Psicologia. Ainda hoje, ele é um dos 10 psicólogos vivos que mais citações recebe no mundo. Tá? Vários outros estudiosos, eles desenvolveram muitas teorias sobre a moral, né? Mas quem fez, então, essa abordagem mais completa é o Bandura mesmo, tá? Eu entendo que ela é a mais completa e ela permite se a gente observar esses elementos que o Bandura identificou nos discursos das pessoas do grupo, a gente consegue prever bastante em relação à disposição que esse grupo está quanto a se desconectar da moral. É ir para o tudo ou nada, sem respeitar regras sociais, sem respeitar convenções morais, ou pelo menos incentivar esse tipo de ato. Então, essas duas características, elas são impulsionadas por desengajamento moral. E como é que a gente identifica o desengajamento moral? Em discursos, em muita conversa, né, que essas pessoas têm, que justificam, que incentivam atos imorais, que dizem o seguinte: não, o outro não merece respeito nenhum, tá certo mesmo, a culpa, se acontecer, a culpa é dele. Né? O Bandura ele levantou, fez um esquema, né, de itens, mas aqui a gente vai apresentar de uma maneira mais simples até, em 4 categorias. Então, são 8 padrões moduladores e cada uma dessas 4 categorias tem 2 deles que juntos, tá, eles permitem então que a pessoa se desengaje. O que é desengajar da moral? Bom, a quantidade de pessoas que não liga para moral, assim, não liga para empatia em relação aos outros, né? Isso é no máximo 2% da população, 2,5%, 3% no máximo, né? Que seriam os psicopatas, os narcisistas. Só que num grupo não é feito só de narcisistas, só de psicopata. Eles são os líderes. Mas existem pessoas que são normais em termos de empatia, elas sentem empatia pelo outro, mas discursos, o uso de discursos, a criação de um ambiente, a manipulação vai fazendo, o isolamento, né, também, vai fazendo essa pessoa, então, se desconectar desses sistemas morais e, pouco a pouco, vai agindo como se fosse um psicopata. Quer dizer, a pessoa não é um psicopata e pode agir como tal em alto nível de desengajamento. Então, quanto mais esse tipo de discurso, esse tipo de sentimento, esse tipo de atitude em relação às pessoas que estão fora do seu grupo, né, mais desengajamento moral vai ocorrer. Né? Nós somos seres, então, empáticos por natureza, nós sentimos a dor do outro. Então, imagine só você ter, por exemplo, populações convivendo, Tutsis e Hutus em Ruanda, né, e de repente, quando eu falei de repente, é uma maneira de dizer, né, esse clima de raiva, uma ideologia extremista por parte, né, dos Hutus radicais, isso foi criado ao longo dos anos,
mas no momento que surgiu a crise, explodiu assim a panela de pressão. Os Hutus, o movimento Hutu radical, né, da população Hutu, instou vários dos seus das pessoas do grupo mesmo, pessoas normais, assim, não eram pessoas de um exército, mas cidadãos saíram com facões para massacrar a população Tutsi. Quem assistiu o filme, como é que é? Hotel Ruanda, vai ver essa história deplorável, né? 800 mil Tutsis foram mortos num prazo de 100 dias. Para fazer isso, essas pessoas estão completamente desengajadas na moral. Você vai dizer que todo mundo ali era psicopata? De jeito nenhum. Você vai dizer ali que era todo mundo era sádico? Não. Muitas pessoas deram entrevistas. Tem um livro, acho que do Jan Hatzfeld, chamado Temporada de Facões. Você vê as entrevistas que essas pessoas que participaram dos massacres deram depois, anos depois, é como assim, eu não estava em mim, dentro de mim, é como se tivesse eu não sentia, não conseguia sentir empatia naquela época, porque havia então uma série de discursos inseridos na mente deles. Ali é um alto exemplo de desengajamento moral, né? Quando um grupo, um terrorista vai matar inocentes, a pessoa está sob alto nível de desengajamento moral. Né? Quando a vice do Rajneesh, a Sheila, coordenou um atentado terrorista a uma população civil, né? Pessoas que estavam indo se alimentar em restaurantes, para que isso acontecer, existe então o desengajamento moral. Claro que, assim, todos nós temos às vezes falhas morais, nós vamos usar um ou dois desses padrões moduladores, mas em grupos sectários nós vamos ver esses 8 padrões moduladores aqui sendo utilizados em excesso, tá? 8 padrões em 4 categorias. Então, assim, o primeiro item, como maquiagem da conduta. Então, a conduta ela vai ser reinterpretada a partir de como você descreve os seus atos. Tá? O grupo descreve os seus atos. Então, existem duas coisas aqui, dois padrões aí dentro: a justificação moral e a comparação vantajosa. Então, na justificação moral, por exemplo, você vai dizer que a sua atitude, né, é uma atitude que ela é moralmente correta porque a causa é justa. Por exemplo, um grupo terrorista como o Tamil Tigers, ele vai dizer: nós temos que libertar a população Tamil. Muitas vezes aquilo parece ser justo, né? Mas é com distorção para poder criar um grupo abusivo, tá? Mas essa então é a ideia então da justificação moral. Você já vai sair com uma justificativa moral. Você faz muito discurso de justificativa moral diante de ações imorais que você está praticando, tá? O segundo é a comparação vantajosa, né? Ela compara aquilo que você faz ou está disposto a fazer em relação ao que o outro faria. Hitler utilizava muito disso. Então ele dizia assim o Hitler, né? Bom, isso que a gente está fazendo aqui com os judeus não é nada perto do que eles queriam fazer com a gente. Ele mentia, porque ele estava usando um monte de teoria da conspiração, mas ele queria também usar uma comparação vantajosa. Então, nós falamos aqui, então, de 2 padrões moduladores dentro da categoria maquiagem da conduta. Tá? A segunda categoria é a distorção moral. Então, você vai distorcer mesmo as suas atitudes em si, tá? Você vai com truques, né? Com truques linguísticos, tá? Então, você tem, por exemplo, a rotulagem eufemística. Vocês lembram da linguagem carregada. Então, é um uso da linguagem carregada para distorcer, né, os atos que estão sendo feitos. Né? E a rotulagem eufemística, por exemplo, é um clássico de guerras. Né? Então, você, em vez, por exemplo, de falar assim, ó, vamos
matar o inimigo. Não, é neutralizar o alvo. Tá vendo? Isso é uma rotulagem eufemística. As pessoas não sentirem, aquelas pessoas que estão praticando os atos imorais, elas não sentirem exatamente o que elas estão fazendo. Tá? A pouco, tá? Isso vai sempre acontecendo pouco a pouco, essa eliminação desse sentimento em relação ao que se está fazendo, né? Eu fiz até uma refutação ao Eduardo Bolsonaro, né, no dia, vou colocar aqui na descrição, tá? Vocês vão ver esse link na descrição aqui desse vídeo, mas ele estava fazendo uma falsa equivalência, né, num caso, e um apoiador de Bolsonaro que havia pedido para matar o Dória, né, ele disse que isso aí era fazer críticas. Não, então, peraí. Isso é uma ameaça ou apenas fazer críticas? Então aqui tem um uso da linguagem eufemística, tá? E também tem a ver aqui com o segundo padrão aqui dentro dessa distorção moral, que é a distorção de consequências. Então, olha só, se você tem tanto a rotulagem eufemística quanto essa distorção das consequências, o que você pode fazer? Então, a gente observa, por exemplo, essa questão da CPMI das fake news, que fala de linchamentos virtuais. Então eles já falam, não, isso aí é apenas críticas. Não, críticas? Não. Isso aí é uma rotulagem eufemística para os atos que eles fazem. Não é crítica, nós estamos falando de pessoas que sofrem linchamentos, pessoas que são atacadas em sua vida particular, crimes são cometidos, ameaças são feitas. Existem casos, por exemplo, assim, uma jornalista teve o filho dela, ameaça parou diante do filho dela. Então isso não são apenas críticas, isso seria uma rotulagem eufemística. Aí, quando se mostram os efeitos, né, aí as vítimas são apontadas, aí na distorção das consequências você fala, não, mas isso é apenas um incômodo. Não, não é apenas um incômodo, né? Um ataque à vida de uma pessoa que causa danos claros. Então você observa que esses dois padrões, então eles acabam sempre se combinando. Isso é distorção moral. Você está falando em relação à atitude moral. Então, nós temos, então, até o momento vimos 4 padrões moduladores dentro de 2 categorias. Tá? Então, vamos falar da terceira categoria. A terceira categoria é a erosão da empatia. A erosão da empatia é em relação à vítima. Então, uma coisa é você falar em relação ao seu ato moral, ou então a sua causa, como a gente já falou até agora. Outra coisa é você falar em relação à vítima. Devemos sentir algo pelas vítimas? Então, existem aqui mais 2 padrões moduladores. Um deles é a desumanização. Então, utiliza-se a linguagem, truques de linguagem, né, agora, para tirar aspectos humanos das vítimas. A culpabilização da vítima é o seguinte: independente do que acontecer com a vítima, ela já é culpada pelo que aconteceu a ela. Então, se alguém reclama de um linchamento, não, mas a culpa é sua. O que você fez para merecer isso? Isso é culpabilização da vítima, certo? Então, aqui nós falamos então da terceira categoria, erosão da empatia. Aí vamos para a quarta e última categoria, que é transferir responsabilidade. Ou seja, é como se fosse assim, olha, eu estou inocente a partida porque a responsabilidade não é minha. Então não tenho que se me desculpar, né? E os 2 padrões moduladores disso aí. Um é o deslocamento da responsabilidade, né? Que você transfere, assim, você move essa responsabilidade de você para um outro agente. No caso dos experimentos feitos por Stanley Milgram, ele em 1961, ele queria entender como é que toda uma população alemã tolerou e achou normal, e muitos incentivaram o genocídio que estava acontecendo contra os judeus. Né? Ele fez um estudo, e nesse estudo as pessoas, voluntários, elas iam para uma salinha, elas topavam receber $4,50 para monitorar testes que eram feitos contra uma outra pessoa. Então ela tinha que pegar um formulário, essa pessoa, né, que
e ela tinha que ouvir as respostas que o outro dava, numa outra sala, a pessoa ficava numa outra sala, e a cada resposta errada, ela dava um choque. Começando com 15 volts e sempre ia aumentando a voltagem. Cada resposta errada aumentava. Se chegasse a 450 volts, isso significa que ia matar a pessoa do outro lado da sala, que é um choque mortal. Tem um detalhe, né? Isso tudo era uma encenação, só que este voluntário não sabia que estava sendo alvo de uma encenação. Né? Ele entendia, né, que esse teste era real. Então, nesse experimento, a pessoa ia fazendo, ia aumentando, né? E a pessoa na outra sala, ele não via outra pessoa. Essa outra pessoa da outra sala era um ator. E aí tinha um cara de jaleco do lado dele, desse voluntário, para ir monitorando o experimento. Eu vou colocar o link aqui para o experimento Milgram para vocês verem como era a coisa. E essa pessoa, ela chegava quando chegava no próximo a 300 volts, ela falava assim, olha, ela começava a ficar incomodada, porque ela estava ouvindo os gritos de alguém numa outra sala. E aí ela falava, não, vamos parar com esse negócio aqui. Aí essa pessoa de jaleco do lado falava assim para ele, é muito importante que você continue. É imperativo que você continue. Eu assumo a responsabilidade do que der errado. Então aí a pessoa ia. O detalhe, cerca de 60%, 65% das pessoas foram até 450 volts. Algumas, quando chegaram a 300, falaram, vou parar. Algumas foram embora, né? Cerca de 30 e poucos por cento. Não vou, não adianta. Essa pessoa de jaleco falava para ela, não, deixa comigo, a responsabilidade é minha, você não vai ter responsabilidade nenhuma, e é imperativo que você continue. Você falou, não, pode ficar com os 4 dólares e 50, eu vou embora, né? E não quero mais, né? Mas uma maior parte ia até o final, até o 450 volts. Chegava no 450 volts, a pessoa ia gritar, e parava os gritos como se tivesse morrido aí, e aí a pessoa falava, o que eu fiz? Aí vinha o Stanley Milgram na sala e falava assim, calma, ninguém morreu, isso aqui era um experimento apenas. Agora eu queria saber de você o porquê que você foi até o final. E ele coletou as respostas. Esse é um experimento de psicologia social. O que estava acontecendo aí, gente? Era assim: quando você transfere a responsabilidade para alguém, você se sente, em média, mais disposto a, a praticar uma imoralidade. Porque aí é com ele, né? Então, existem. Por isso que, quando alguém fala assim, ó, puxa, você acabou de tomar um linchamento, aí o coordenador do linchamento fala, mas foi o povo, em nome do povo. Ó, em nome do povo, opa, agora a coisa já mudou. Né? Então não preciso me sentir tão culpado. Então esse aqui é um exemplo de deslocamento da responsabilidade. Você transfere a sua responsabilidade para o outro, assim como as pessoas que estavam no experimento Milgram, eles, pelo viés da autoridade, eles falaram assim, tá, então a responsabilidade é dele, não minha. Então vamos, e vai dando choque ali, certo? Então isso aqui é o deslocamento da responsabilidade e também tem a difusão. Então, é assim, quando uma malta de linchadores está praticando um ato assim, como nos casos de Ruanda, por exemplo, a culpa está diluída. Então, se 10 pessoas estão juntas num linchamento de alguém, nem um linchamento de rua desses aí, né? A lógica dos crimes em Ruanda foi uma lógica desses como se fossem esses linchamentos de rua em que 30, 40 pessoas se juntam para bater em alguém, às vezes até a morte. É basicamente isso, só que eles iam com facões para matar, violentar, mutilar pessoas, mas era feito em grupos, então não era a culpa em cima de um, a culpa estava difundida. Quem estudava muito isso era Gustave Le Bon, que escreveu em 1894 a 1897, escreveu 3 livros
inclusive psicologia das massas, e ele falava muito sobre como as pessoas em grupo, em bandos, elas têm uma chance maior de se desconectar da moralidade. Tem casos, por exemplo, de hooligans, né, de briga de torcida, então pessoas, de repente, estão ali, pessoas normais no dia a dia, pessoas tranquilas. Aí no dia de um jogo de futebol, saem com paus e pedras, assim, e matam um, assim. Coisa que ela nunca faria. Se fosse, se não tivesse nessa multidão enfurecida, né? Isso porque, então, a responsabilidade está difundida em grupos, tá? Então, esses dois padrões aqui juntos significam a transferência da responsabilidade, tá? Então, vamos fazer um resuminho breve aqui do que a gente viu? Tá. Nós temos a maquiagem da própria conduta em si, das atitudes que está fazendo, que é a justificação moral, ou seja, sua causa, ela é importante, né? A sua causa é nobre. A comparação vantajosa. Isso aqui que eu estou fazendo, perto do que o outro faz, não é nada, né? A distorção moral, que se baseia na rotulagem eufemística, ou seja, você renomeia esses atos de uma maneira agradável. A distorção de consequência, não foi nada, não. A pessoa está linchada ali no chão, mas isso é um incômodo apenas, né? Aí a terceira categoria, que é a erosão da empatia, que é a desumanização, ou seja, tira os aspectos humanos da vítima, e dependendo do que aconteceu, a culpa é da vítima mesmo. Tá? Então, não tem por que sentir nada por essa vítima. E no item 4, né, a categoria 4, é a transferência da responsabilidade, ou seja, desmove a sua responsabilidade para uma figura de autoridade, ou para o povo, né, ou para outra coisa, e difunde essa responsabilidade em grupos. E isso, então, com essa transferência, a pessoa, opa, culpa aqui não tem não, meu amigo. Né? Ou é o espírito que me mandou fazer, né? Ou é o grupo todo que fez, então não sou responsável. Quanto maior, né, a quantidade com que esses padrões se manifestam nas pessoas, né, a intensidade com que esses padrões se manifestam, maior a disposição para a prática de moralidade e a prática do comportamento antissocial. Beleza? Então, vamos aqui começar com os exemplos, né? E a primeira categoria que nós vamos falar, então, é da maquiagem da conduta, que tem tanto o uso da justificação moral quanto da comparação vantajosa. Se a gente pegar, por exemplo, a questão do discurso do Hitler, que ele usou contra os judeus, ele utilizava, então, como justificação moral, a ideia de que deveria salvar a população alemã e não tinha outro jeito. E aí era comparação vantajosa, porque ele também dizia que se eles não fizessem isso que eles estavam fazendo, os judeus iriam fazer. Tem até um discurso aqui, né, que ele fez em 1939, que dizendo, né, que no resultado desta guerra haveria a aniquilação dos judeus. E pela primeira vez, a genuína lei antiga do judaísmo vai ser aplicada, olho por olho, dente por dente. Então ele tinha essa lógica aqui, então assim, olha, primeiro, há algo, é moral o que está sendo feito, o que ele dizia, e eles estavam então, assim, se não fosse feito isso, os judeus fariam com ele. Era uma teoria da conspiração, mas o objetivo era esse. Então, usar tanto a justificação moral quanto uma comparação vantajosa, né? Outro elemento de justificação moral que é muito forte é o senso de injustiça. Então, os grupos, os alvos do ataque, eles estão praticando uma injustiça contra você, eles vão dizer, né? O Boko Haram, por exemplo, ele sempre tinha esse discurso muito forte de senso de injustiça. Ele se tornou um grupo violento quando, em 2009, o líder do grupo, Mohammed Yusuf, ele foi morto, né? E depois da morte dele, o grupo liderou uma campanha de assassinatos e eles praticaram, né, entre 2013 e 2014, pelo menos 350 ataques. Eles mataram quase 5.400 civis, se tornaram naquele momento, assim, no ano de 2014, ou foi 2014, ou 2015,
acho que foi 2015, que se tornaram a organização terrorista mais violenta do mundo naquele ano. Né? Então eles se tornaram o titã das organizações terroristas, abaixo apenas do ISIS em quantidade de violência. Tá? Mas ele sempre, o discurso do Boko Haram é muito parecido, né? É uma versão islâmica, do extremismo islâmico, desses grupos como essa turma que apregou, estamos sendo vítimas do marxismo cultural. Porque são muito baseados numa guerra cultural. A ideia do Boko Haram é que eles são ostracizados por causa da educação ocidental. Então, eles são. A essência do Boko Haram é lutar contra a cultura que os oprime. Então, eles são vítimas de uma injustiça. Que é a mesma conversa também dos grupos bolsonavistas. Né? Observe que o Boko Haram demorou para se tornar um grupo violento. Mas nós somos injustiçados, não há espaço para a gente na escola. A escola a educação atual é inimiga nossa. É a mesma conversa, né? O Gamergate, que é um evento que inspirou muito as gangues de linchamento virtual. Há muita inspiração do Gamergate no bolsolavismo por causa do uso de milícias virtuais, de linchamento com grande parte de perfis falsos. Isso aí aconteceu primeiro no Gamergate, de uma maneira estruturada, eles se juntavam para linchar, praticar assédio moral, ofensas sexuais, doxing, ameaça de bomba. Mulheres eram obrigadas a sair de suas casas, mudar por medo, porque eles vazavam o endereço dessa pessoa para todo mundo. E aí a vida da pessoa virava um inferno, né? Mas no Gamergate, o Gamergate ele inspirou muito, né? O Gamergate aconteceu nos Estados Unidos em 2014. O Gamergate ele inspirou muito a fase mais extrema da alt-right. A alt-right ela vinha num tom. Quando aconteceu o Gamergate, 2014, falou, opa, aqui está a fórmula, linchamento virtual com uso de perfis falsos em larga escala. E o Gamergate também tinha essa conversa de estamos em guerra cultural, né? Eles eram luta eles queriam proteger a cultura, né? Diziam querer proteger a cultura de gamers contra esses videogames e jogos de videogames de orientação progressista, né? Principalmente de orientação feminista. Então as feministas eram atacadas e eles diziam que estavam numa luta heróica, né? E eles eram como se fossem heróis míticos, né? Usando o termo cruzados, nessa lógica aí, Deus Vult, né? Que esses olavistas utilizam, né? Tem muito a ver aí. Ela foi utilizada para essas gangues de linchadores virtuais, inicialmente ali no Gamergate. Tá? Também você justifica a quebra mesmo das regras morais, assim, você justifica a própria imoralidade. Então, por exemplo, o David Koresh, né, dizia que era bom enganar os babilônios. Por quê? Porque eles eram inimigos de Deus. Né? Enfim, o Olavo utiliza, olha só, né, que ele dizia, né, que os palavrões dele são justificáveis, né, porque essas regras de polidez verbal dão uma aparência respeitável a vigaristas, pedófilos e assassinos em massa. Isso é tudo um jogo de justificação moral do que você está fazendo, né? E ele diz que esses palavrões são necessários no contexto brasileiro para demolir esta linguagem polida, que é uma camisa de força que prende as pessoas, obrigando-as a respeitar o que não merece respeito. Isso é uma sabonetada no nível de um Rolando Lero para justificar. Quer dizer, na verdade, o que ele faz? Ele usa esse discurso de baixo nível, né, de modo que ele estimula esse comportamento de baixo nível nos seus adeptos. Isso permite que ele seja visto como se fosse uma Dercy Gonçalves da direita, para ele tá bom porque ele está nos Estados Unidos. Mas os que estão aqui no Brasil vão se queimando por utilizar esse tipo de retórica e aí ficam dependentes do grupo dele. Né? Ele não nasceu ontem, né? Esperto, né?
Joga bem, joga bem. É jogador, isso é jogar mesmo, né? Nós temos exemplos aqui, ó, Lenin, né? O Lenin também usava, né, dizendo que a luta era contra saqueadores do povo e aproveitadores, né? Os kulaks, que eram os proprietários de terra, né? Eles eram sanguessugas que têm sugado o sangue dos trabalhadores e aí enriqueceram, enquanto os trabalhadores das cidades e fábricas passavam fome. Olha aí como está se instilando a raiva, né? O senso de que as pessoas são vítimas de uma injustiça do inimigo que ele está rotulando e trabalhando, buscando então uma justificação moral para o que ele está fazendo. E perto disso, né? Ele começou um genocídio, né? De kulaks logo em seguida. Com ele foi intenso e com Stalin foi maior ainda, né? Então, mais perto do que eles faziam, né? Que eles diziam que eles eram os exploradores mais brutais, insensíveis e selvagens, que na história de outros países restauravam o poder repetidamente. Opa, então, perto disto, estava tudo justificado a barbárie que eles estavam fazendo, né? Teve um caso aqui do Alexandre Garcia, incrível como esses caras descem, né? Vão fundo no esgoto, né? Ele dizia o seguinte: o caso de Flávio Bolsonaro não é nada perto da corrupção de Sérgio Cabral. Só tem um detalhe, né? O Alexandre Garcia. O Cabral não era conhecido como ícone da luta contra a corrupção. Quem é que foi o candidato que se vendeu aí na campanha como não me chame de corrupto? E de repente o filho dele aparece numa investigação desta aí, né? Então, o Alexandre Garcia tentava uma comparação vantajosa. Não, perto desse, o que é isso aqui? Né? Mas é puro truque, né? Aí, quando o Porta dos Fundos, ele fez o especial de Natal em 2019, né? Vários bolsolavistas pediram a censura e defenderam a censura mesmo, sem pudor nenhum, na cara dura, defendendo censura mesmo. E aí o Olavo usava muita comparação vantajosa, claro que com muita linguagem carregada, né, dizendo o seguinte: olha o que ele falou para Maria do Rosário, que reclamou da censura. Vocês, comunistas, não apenas torturaram 1000 vezes mais gente, mas apelaram às prisões em massa, campos de concentração, matanças genocidas, narcotráfico, roubo sem limites. Olha, o que ele está fazendo aqui, esse tipo de truque, primeiro ele usou um pacote de linguagem carregada para transferir a culpa de regimes como Stalin e Mao Tse-tung para pessoas como Maria do Rosário, que na verdade ela defende uma visão da social-democracia e em alguns casos de algumas ideias do socialismo num país democrático. Então, essa associação aqui é bizarra. Então, olha só. Então, por causa do que foi feito em outros países, e sim, o regime de Stalin foi cheio de censura, de Mao Tse-tung também, totalmente censório. Então, perto da censura que aconteceu naqueles países, então a censura que ele e os bolsolavistas estão pedindo para o Porta dos Fundos não é nada. E ainda acusa, né, olha só, né, de ter torturado, quer dizer, a culpa dos comunistas transferida para ela. Esse pacote todo de linguagem carregada é o quê? Para fazer um jogo de comparação vantajosa. O bolsonavismo ele é muito focado nisso, em praticar imoralidade, agir de maneira imoral, antissocial e muita justificação moral, mas especialmente comparação vantajosa. Eles usam bastante disso aí. Beleza? Vamos falar agora dos exemplos da distorção moral, né? Que é o uso de eufemismo, né? E da distorção das consequências. Então, nós temos exemplos, por exemplo, daqui da Cinnamon, né, que usava, por exemplo, todos os casos de agressão contra as pessoas, né, nessas táticas aí de linchamento interno, né, de experiência traumática positiva. Já na seita do Reverendo Moon, eles usavam técnicas para enganar as pessoas no culto. Né? Então, assim, a pessoa que chegava e era cooptada, ela não percebia que aquilo era um culto, só lá na frente ia saber que aquilo ali, na verdade, era uma orientação
doutrinária de culto mesmo, né? Então, no começo, quando as pessoas eram convocadas, elas eram chamadas para grupos de estudos. Depois descobri que era uma religião extremista, né? E aí ele tinha um nome para esses recrutadores, que eles usavam para essa atividade, chamava-se engano celestial. Tá aí, tá vendo? É um uso também de linguagem eufemística. Por que não chama isso aí, por exemplo, de mentira? Estamos mentindo. Não, é engano celestial. Ele vem adornado, então, com algo para parecer melhor do que realmente é, né? Porque ele até dizia, né, que não, as pessoas não têm condição de entender agora, então vai ser bom para elas. É um engano, mas é um engano celestial. E numa entrevista à BBC, né, Bolsonaro defendeu, né, a legalização do que chamava de defensores da ordem, né? Aí, quando teve um caso de censura, né, a questão de incentivos na cultura, agora para beneficiar conservadores, né? O Bolsonaro falou o seguinte: não é censura, é apenas que antes não tinha uma cultura de verdade. Ah, tá. Então verdadeira cultura seria isso, né? E o Alvin falava: não, isso também não é censura, é apenas uma curadoria. Então isso vão mudando termos, né? Quando esses linchamentos da alt-right começaram a ficar feia a coisa, né? O Milo Yiannopoulos, um desses que era mais moderados e resolveu capitalizar participando de ações junto com eles, né? E depois pulou fora, né? Porque viu que a coisa ficou feia. Mas ele dizia o seguinte: não, os strolls da alt-right aqui são apenas como se fossem crianças dos anos 60 que chocavam os seus pais com a promiscuidade, os cabelos longos e o rock and roll, né? Então era uma nova contracultura, né? Não, não era isso. Isso aí tem muita coisa aqui na alt-right que é atitude criminosa. Isso aí descambou para atentados terroristas naquele padrão lone wolf, né? Lobo solitário, né? E eles, na CPMI das fake news, os bolsonaristas vivem falando, né? Não, é só memes, não, são apenas críticas, não é. Nós estamos falando de linchamento virtual, nós estamos falando de vidas que são destruídas, nós estamos falando de práticas de crimes, né? Manipulação do debate, ou seja, não são só memes, né? Mas então, são recursos que eles utilizam então para distorção moral, né? Como a gente viu, tanto eufemismo como a distorção das consequências. Agora vamos falar, então, dos exemplos relacionados ao item 3, que é o bloqueio da empatia, com a desumanização e distorção das consequências, né? Então, o Yahya Jammeh, em 2014, quando ele publicou uma lei que tornava a possibilidade, né, criava a possibilidade de punir atos homossexuais com prisão perpétua, ele falou o seguinte: a homossexualidade não é humana. Opa, então está dizendo que aqui os homossexuais praticam coisas que não são típicas de seres humanos. Isso está, então, desumanizando, então, né? Se não é de seres humanos, é o quê? É do demônio, né? É do satanás, né? Ah, ele falava que esses atos aí eram coisas anti-Deus, anti-humanas, inclusive, né? O Stalin, né, ele rotulava os kulaks, né, que o Lenin já tinha difamado a rodo, né, de porcos, cães, baratas, né? O Hitler usava o termo sub-humano para se referir aos judeus, né? E ele até dizia assim que eram criaturas que eram bestas na forma humana, né? No Gamergate, a Anita Sarkeesian foi uma das especialistas no assunto, comentaristas da cultura gamer, né? Que foi perseguida por eles. E alguns desses gamergaters, né, usavam termos como Jew kissing, né, e faziam caricaturas dela naquele estilo judeu avarento, né? Eles queriam fazer associações similares àquelas da propaganda nazista, né? E aí eles usavam a tática deles para desumanizar as mulheres, né? Era assim: eles diziam que a mulher
para eles, tinha duas categorias. Ou ela era objeto sexual, ou seja, ela teria que mandar fotos, vai ser avaliada como objeto sexual, ou então era inimigo. Então isso aí já é uma tática de desumanização. Olha, porque eles não poderiam reconhecer, então, as mulheres como aquelas que poderiam querer jogar videogame, querer discutir sobre videogame com eles do mesmo jeito? Não, eles não admitiam. Então, ao categorizar elas dessa maneira, isso aí era uma forma de, então, de desumanizar as mulheres em si, e especialmente aquelas mulheres que eles colocavam como inimigas. A desumanização ela é utilizada de várias formas, assim, tanto por Bolsonaro quanto pelos bolsolavistas, né? Por exemplo, teve uma vez que o Bolsonaro falou assim: vamos acabar com o cocô do Brasil. O cocô é esta raça de corruptos e comunistas. Vamos varrer essa turma vermelha do Brasil. Ele está desumanizando, ele está usando comparando o seu inimigo a fezes, né? Então, quer dizer, isso já gera psicologicamente nas pessoas uma repulsa, né? E quando foram feitas manifestações contra o Gilmar Mendes, né? Eles utilizaram o rótulo sapão, né? Comparando ele a um animal, né? Uma característica distintiva de todos esses grupos, tipo Gamergate, Alt-Right, é a mania que eles têm de dizer: a culpa é de vocês. Então, quer dizer, lincharam alguém, então é porque você fez por merecer. Então sempre vai ser assim. E a mesma coisa é feita também nos linchamentos dos olavistas. Eles fazem alguma coisa, não, então é porque você fez por merecer. Se lincham quando a Joyce Hasselman foi na CPMI das fake news e denunciou os linchamentos que ela sofreu dentro da direita, aparece lá Bia Kicis para dizer: não, é que você mereceu porque é traidora. Alguma coisa assim. Ela falou: alguma coisa assim. Então, quer dizer, eles não vão reconhecer culpa. Sempre a culpa ela é do alvo. Então, se fizer alguma coisa, é porque o alvo mereceu. Então, esse é um padrão do básico aí dos linchadores. Beleza? E, por fim, né, a categoria 4, né, que é a transferência da responsabilidade. Então, a gente observa, por exemplo, né, no caso dos linchamentos aqui, né, que a tática preferida é transferir a culpa, né? Nunca eles vão assumir culpa, eles vão sempre colocar a culpa nos outros, né? Então, por exemplo, né, quando teve em 12 de fevereiro, já tinham passado 2 semanas que o Mourão estava sendo linchado, 12 de fevereiro de 2019, tá? Era o segundo mês do governo. Então, já faziam 2 semanas que o linchamento do Mourão tinha começado. Aí, olha só o papo. Já emulando uma comparação vantajosa, mas agora nós vamos ver que junto com... observe tudo isso, podem ir se combinando, tá? Eles vão aninhando, né, sendo aninhados, né? Então, por exemplo, o que o Olavo dizia? O general Mourão está choramingando porque sofreu linchamento, entre aspas. Não, mas ele sofreu linchamento. Então era uma distorção aí das consequências, né? Por parte de diplomatas ideológicos, ele coloca entre aspas. Mas o Brasil inteiro sabe que foi ele quem primeiro tomou a iniciativa de falar contra o ministro Ernesto Araújo, sem ter recebido dele qualquer provocação. Isso aí é um papo, isso é uma mentira dele, vamos esclarecer, tá? Como todo esse linchamento aí que ele fez contra o Mourão é repleto de mentira do início ao fim, né? Mas o que aconteceu nesse caso é que havia uma discordância, sim, eles estavam. Havia pontos de discordância e em um ponto ali houve uma fala do Mourão que não bateu com a do Ernesto Araújo, né? Então, isso ele usou como justificativo do assim, então você não podia ter falado dele, né? Então eu posso fazer, já era comparação vantajosa. Mas o importante para o nosso exemplo aqui, né, da transferência de responsabilidade, no caso, então, o deslocamento da responsabilidade, ele joga para o Brasil inteiro. Quem diria que agora o Brasil inteiro sabe? E esses linchamentos todos, eles usam essa técnica. Então, observem que um grupo minoritário, assim como todo grupo antissocial é minoritário. O Estado Islâmico é minoritário na população muçulmana.
O Boko Haram é minoritário na população muçulmana do seu país. Sempre esses grupos antissociais são minoritários. E tem, na crise do Covid, esses grupos que estão praticando atos de intimidação nas ruas, eles também são minoritários. Né? E essa turma dos linchamentos virtuais é minoritária também. Outright é minoritária. Mas qual que é o truque que o Olavo usa? Não, é o que o povo quer. Então, quer dizer, ele desloca a responsabilidade para o povo. O Brasil quer. Então, observe que a linguagem ela é feita para deslocar a responsabilidade. Né? É o Brasil, é a retórica demagógica, ele vai utilizar, né? É a retórica demagógica, né? Esse é um dos exemplos, tá? E então, quando você tem, né, não só o deslocamento da responsabilidade, lembra que a responsabilidade se tira de você e joga para o povo, por exemplo, ou joga para uma outra entidade, beleza? Uma outra figura de autoridade. E também tem a difusão da responsabilidade. Então, os atos extremos cometidos por eles, não, isso não tem nada a ver, não sei de nada. A essência da ação do bolsolavismo também está em usar, né, essas milícias virtuais. Não estou dizendo quem está ativando. Né? Isso a CPMI das fake news tem investigado, tem muita coisa aparecendo. Agora, essa falta, sempre essa. Não sei de nada, a responsabilidade não está comigo, né? Está difundida. Né? Então, por isso que, de repente, aparece uma pessoa sendo linchada e o pessoal fala: não, isso aí é movimento popular. Tá. Deslocamento da responsabilidade. Mas você ativou? Não, você não tem nada com isso, não. Então, ele está difundindo também a responsabilidade. Observe, então, que isso aí fecha, então, os exemplos nossos aqui, né, dessas 4 categorias principais, com todos esses 8 padrões moduladores. Se vocês observarem isso aí acontecendo no dia a dia, vocês vão ver isso direto, né? Você já pode ter certeza que esta pessoa está disposta ao comportamento antissocial. Quanto mais a pessoa estiver usando o discurso assim, ela está disposta a praticar qualquer imoralidade. Ela não vai respeitar a convenção social. Ela não vai. Ela vai fazer isso que estão fazendo nessa questão do Covid. Vão brecar o trânsito, vão fazer intimidação de profissionais da saúde, vão divulgar notícia falsa sem menor peso de consciência, não tem certo e errado. Depois de um tempo isso vira até niilismo. Não tem certo e errado aqui. Vale tudo contra quem tiver contra o grupo. Quando esses padrões de desengajamento moral são utilizados em excesso, né, cada vez mais, e isso tende a aumentar, vai valendo tudo e qualquer coisa vai estar liberado. Né? Então, como reagir a isso? Então, tá aí. Agora nós temos uma questão bem importante, tá? Até agora, a gente tem falado que a maioria dos truques que nós temos, você pode o desmascaramento, a exposição do truque, a quebra do jogo é o fundamental. Sim, até agora a maioria deles é isso aí. Né? Você quebra, você expõe, você diz para as pessoas: olha o truque que esse cara está fazendo. Tem que ser assim, tá? Prestem muita atenção. Quando esses grupos estão focados em muito desengajamento, você ficar com conversinha, não vai adiantar, eles vão ganhar. Porque se há um líder que é um narcisista destrutivo, o narcisista só quer vencer e viver de fachada. Então, por exemplo, se você entra numa discussão com eles, querendo eles começaram com muito truque, você entra numa discussão tranquila com eles, eles vão falar: você teve que se render, tá vendo? Aí se você fica bravo, fala assim: opa, para aí, que história é essa, né? Você mostra que você está emocionalmente envolvido, eles vão falar: ih, sentiu. Tá, aí você vai, o que você vai fazendo, ele vai mudando a resposta, porque não é consistente. A contradição, para eles, não. Eles são. Os líderes desses discursos são contraditórios. Então não tem certo e errado. Então como é que você vai vencer? Como é que você vai participar de um debate? Pode vencer porque dentro de regras de debate se não há regras a serem seguidas. Então quando isso acontece, é preciso desmascarar. Então é do tipo assim: de novo você fez esse truque? Tá aqui o truque. De novo outro truque. Aqui, ó. Mais uma vez ele fez xadrez 4D. Mais uma a chantagem emocional de novo.
Outro truque aqui, ó, tá vendo o truque de gaslighting? Explica aqui qual é. Não, de novo, esse xadrez 4D não funciona aqui. Aqui, quer tentar de novo? Faz outro aí. Ah, de novo um xadrez 4D? Tá aqui, e vai mostrando. Entendeu? É isso que é preciso fazer. Então, para tudo que a gente viu até agora, o desmascaramento, com a explicação dos truques, é o mais recomendável. Mas para o alto nível de desengajamento moral, isso significa a prática sistemática de imoralidade e com orgulho. Então, estão com orgulho de praticar imoralidade. Então, só o desmascaramento não é suficiente. Tem uma outra abordagem que o Massoud Banizadeh, que foi membro do MEK, que é um grupo terrorista do qual ele participou. Ele não participou do grupo armado, mas o grupo ele era de ação popular. Então ele fez um estudo, ele tem um livro chamado Destructive Cults, e ele mostra o seguinte, o que se nota é que esses grupos terroristas, eles vão ficando cada vez mais violentos à medida que eles se isolam. Então, enquanto eles são um grupo de ação popular, com base social, ou seja, eles têm que participar de congressos, de conferências, vender suas ideias, interagir com a população, falar para uma base ampla, não dá para ficar fazendo atentado terrorista. Pode até ter uma ação terrorista, mas uma aqui, outra ali, e escondida. Não é? Eles não têm orgulho disso. Porque senão eles não iam poder andar no meio da população. Né? Como é que você vai, por exemplo, imagina, coloque-se assim, tenta se colocar, eu sei que é difícil, tenta se colocar na cabeça desses caras. Os caras estão matando outros muçulmanos, por exemplo. Então você não pode se ficar andando no meio da população muçulmana, porque eles não vão querer olhar na tua cara. Então quando o grupo ele se converte num grupo, numa organização terrorista, existe um processo. E o Banizadeh identificou esse processo. Então é assim, eles se isolam, eles se tornam clandestinos, eles passam a atuar na clandestinidade, aí a moral já não é mais defendida com base num princípio, num livro, que não, alguma coisa assim. Não, é uma moral presa ao líder. Ou seja, o que ele identificou é que, na verdade, para que uma organização terrorista comece a se tornar efetiva no seu terrorismo, ou seja, transforme o terrorismo na sua prática principal, é preciso que ela se transforme num culto destrutivo. E então, o Banizadeh começou a identificar o que pode afetar esses grupos. Então, uma das atividades, além do combate direto, ficar só no combate direto não adianta. Porque essas pessoas vão adquirir motivos para ter ainda mais fé. Então é preciso, como uma das ações de combate, retirá-los do isolamento. Então você tira do isolamento e os faz passar vergonha. Porque isso vai fazer o seguinte: uma taxa, um percentual desses membros vão sentir vergonha. Eles vão ser puxados do isolamento e vão ficar mal. E isso diminui. Esse grupo de ação violenta ou de ação antissocial, ele tem uma perda de quadros, ele já está sendo, então, afetado, então, abalado. Então, retirar do isolamento é trazer para as pessoas que não compactuam com o grupo e explica e mostra o que eles estão fazendo. E aí a população normal vai se insurgir contra eles. Então, ao invés de sair atacando, por exemplo, assim, todos os muçulmanos, né, por causa de um grupo terrorista muçulmano, por que não, então, explicar para a população muçulmana que é contra o grupo meios para que ela consiga se defender do grupo? Você está tirando eles do isolamento e mostrando para a população o seguinte, ó, tá vendo? Esses caras aqui, ó, eles dizem que defendem vocês. Eles dizem que estão defendendo a causa muçulmana, mas eles estão matando muçulmanos. E aí você expõe, e a população, para a população, tá? Você está tirando do isolamento, está jogando, está tirando esses caras, é que nem o combate a vampiros. Você tem que jogar para a luz. E quando você joga para a luz, você vai fazer o combate moral. Porque como esses caras, eles seguem uma moral presa ao líder, eles são antissociais. Então você tem que explicar, aí você vai para o confronto moral. Junto com a retirada do isolamento, você vai para o confronto moral. O confronto moral é certo isso que estão fazendo? Aí você expõe com palavras duras, não é para fazer chantagem emocional, mas é expor duramente. Olha o tipo de baixaria que estão fazendo. Então, um exemplo. Defender cargo
com linchamento virtual, isso é coisa de gente decente? Isso é coisa... Pode falar. Bota o dedo na cara. Mostra quem está apoiando isso. Mostra o discurso. Mostra a baixaria. Esses dias tinha tava num vídeo que o Renan, do MBL, colocou, uma tal de Paula Marisa falando, vai lá e xingue, vai lá e xingue. Então pega essa imagem e mostra para as pessoas decentes. Olha aqui o que é um olavista. Olha, isso aqui é um exemplo de olavista. Isso aqui é um outro exemplo do comportamento deles. E mostra moralmente como isso é abjeto. Porque a maioria da população tem nojo disso. A gente vê, por exemplo, Feliciano. Feliciano tá morrendo de rir, naquela arrogância e tal. Então mostra para as pessoas da religião dele aquilo que os olavistas fazem nas redes sociais e o que ele está apoiando. E aí você vai para uma... Ó, tá vendo? Eu falei já de duas táticas importantes. Retirada do isolamento. Mostra para as pessoas. Vai para o confronto moral. E aí você vai para a dissuasão. A dissuasão é das pessoas mais civilizadas. Então, essas são as pessoas que se juntaram a eles, mas não têm o mesmo nível de isolamento que eles. Então tem que pagar. Tem que pagar o preço. Por exemplo, guedistas. Os guedistas, eles se financiam o bolsonarismo. O Paulo Guedes não foi indicado por pessoas do bolsonarismo? Eles não usam olha a retórica do guedismo. Eu não me importo com nada do que está acontecendo aqui. Se vocês forem linchados, eu não ligo. Porque o que importa é a economia. Olha a arrogância do guedista. Ah, é assim? Então nós vamos começar então a fazer vocês passarem vergonha também. Passam junto, porque vocês estão financiando isso. Aí você está dissuadindo. A dissuasão ela é mais diante dos apoiadores. Então pensem sempre nesses 3 itens aqui. Use então aqui, ó, se existe um grupo antissocial, tá? Seja ele um grupo tipo alt-right, um grupo tipo bolsonavismo, ou até um grupo terrorista, tipo Al-Qaeda. Então, quem é o Bolsonaro? É um cara que deu cargos para um grupo antissocial. Então, se uma pessoa como o Ernesto Araújo pode ficar fazendo essa baixaria que ele está fazendo, é porque um presidente deu cargo para ele. E vai ficar barato assim? Então tem que expor. Então existe a exposição moral. Tira do isolamento, explica para as pessoas. Tá vendo como é que funciona aqui o jogo? Vou mostrar para vocês. Aqui, ó. Tá, e mostra. Que aí as pessoas começam a sentir vergonha. Algumas pessoas, tá? Uma parcela, muitas vezes a parcela menor, mas vão começar a sentir vergonha. Esse é um dos segredos dos grupos sectários. Eles não têm base social. Eles não podem ter base social. Porque eles trabalham com o quê? Eles trabalham com falso elitismo, promoção de dependência, a manipulação, o uso do extremismo e o comportamento antissocial. Então eles precisam de agir de uma maneira cada vez mais repulsiva, cada vez mais nojenta perante a população, porque senão eles não vão ficar dependentes do seu líder. Então eles são muito vulneráveis quando você retira eles do isolamento. Eles odeiam. Esse material que está aqui faz esse pessoal ter pesadelo, porque eu estou tirando eles do isolamento, estou explicando os truques deles. Eu andei com esses caras. Eu conheço a mente desses caras. Eu sei o que eles fizeram no verão passado. Então vou mostrar, peraí. Por isso que o pessoal, eles não vão com a minha cara e não tem jeito, por quê? Porque eu sei tirá-los do isolamento. Entenderam a lógica? Tire esses caras do isolamento. Não deixe esses caras ficar numa zona de conforto. Explique para as pessoas que não conhecem o jogo deles o truque deles. Cada vez que você está explicando o truque para as pessoas que não conhecem, você está tirando eles do isolamento. Tá? É como se fosse naqueles filmes de vampiro que você fala, vamos para a luz, vem cá, vamos para o sol. Eles têm medo do sol. Então é isso aí, lançá-los ao sol. Tá? Isso é te retirar do isolamento. Dissuasão. Tem muito espertão que se junta de maneira oportunista a esses caras, falando assim, não, eles não vão perceber que eu estou financiando vocês aqui e tal, não. Ah, é? Só que você tem base social, eles não têm. Então isso faz esse cara passar vergonha. Um Feliciano, por exemplo, olha o comportamento que ele está tendo nas redes sociais, depois que ele virou olavista. Então exponha para os fiéis dele. Exponha para outros grupos evangélicos. Esse tipo de atitude sectária só sobrevive em grupos, em blocos fechados. Então tem que expor para aquele que ainda não está dentro do jogo.
Você acha bonito isso aqui que o seu pastor está fazendo? Esse tipo de coisa que ele está apoiando? É isso que vocês defendem? Dissuasão para quem está fora do jogo. Então, essa é a ideia da dissuasão. A ação sectária, ela é baseada no comportamento antissocial. Então, essas pessoas precisam ser confrontadas moralmente, apoiadores dessas pessoas precisam ser dissuadidos, e você tem que tirá-los do isolamento. Porque isso vai afetar os quadros deles. Alguns vão ficar com vergonha. E aí eles vão pular fora. Então, isso tira, então, a força deles. É assim que se combate o desengajamento moral em larga escala. Então, o sujeito começa assim. Eu não ligo, não. Eu tô aqui, eu xingo mesmo. É puta mesmo. Teu cu. E não sei. Começa só na baixaria. Então, você pega alguém mais civilizado, que tá apoiando esses caras, e fala, é isso que você apoia? Você fala que é um cristão e apoia esse tipo de coisa? Não, não sei o que, não quero nem saber. Não, não é não quero nem saber. Você vai fingir que você não sabe? É esse tipo de baixaria que você está apoiando? Tá vendo? Dissuasão. Pense sempre nesses três itens aqui. Dissuasão, retirada do isolamento e confronto moral. Porque a maioria das pessoas, o ser humano, ele é um ser humano moral. As pessoas são morais. A maioria das pessoas são morais. A maioria das pessoas tem nojo do que a alt-right faz. Mas é preciso mostrar para as pessoas o que eles estão fazendo. Quem são os responsáveis, quem financia essa merda. E mostrar que isso é inaceitável. Aí sim, algumas pessoas, alguns players, sentem vergonha. Tranquilo, gente? Nunca tire da mente esses três itens. Você está usando dissuasão, além do desmascaramento. Então, para combater o desengajamento moral, você está usando a dissuasão, o confronto moral e a retirada do isolamento. Então, aliás, eu errei aqui a ordem, tá? Começa com a retirada do isolamento, faz o confronto moral e a dissuasão de apoiadores, de acordo com quanto mais itens esses caras estão executando de desengajamento moral. Tudo bem? Tá. Aqui, então, a gente conclui essa parte 9 sobre desengajamento moral, que serve para que eles estimulem os seus adeptos a se desconectar de sistemas morais e adotar uma moral de vale tudo, de que os fins justificam os meios. O próximo e último episódio, né, dessa série é a psicologia do peão. Esse é o mais porreta, né? Esse é barra pesada que a gente vai mostrar por que quando você tem toda essa esteira aqui girando, o resultado não é aquela purificação que eles dizem, né? Eles falam assim, nós estamos indo atrás dos mais puros, né? E nos livrando dos impuros. Na verdade, eles estão apodrecendo o grupo a partir de uma psicologia do peão. Que é aí, assim, se os abusos começam ali na dissonância cognitiva, eles se concretizam na efetiva psicologia do peão. Eu sei que falar de desengajamento moral é pesado, né? Mas psicologia do peão é mais pesado ainda, mas a gente precisa fazer essa autópsia moral do bolsolavismo, né? Então espero que vocês tenham aqui adquirido o ferramental necessário para combater este nível de imoralidade que faz muitas pessoas comuns ficarem travadas. Não tem que travar, gente. Isso aqui é apenas um grupo antissocial, como vários outros da humanidade. Né? Não é, quando eu comparo um Boko Haram, não estou dizendo que eles são violentos, eles são antissociais, eles são indispostos à convivência, eles querem só ficar na obstrução, eles vão gerar o caos, porque é para isso que eles servem. E aí eles têm que ser combatidos dessa maneira. Por isso eles vão desengajar da moral, porque são apegados não à moral da civilização, mas a uma moral de um líder que vai mudando conforme a conveniência dele. Por isso eles precisam ser antissociais, né? Nessa esteira, né? de muita dissonância cognitiva, porque para abusar dos outros, eles precisam primeiro tolerar o abuso dentro deles, do grupo. Isso não é aceitável com sistemas morais populares. Então é uma moral focada só no líder. Por isso, eles, sem o desengajamento moral, esses caras não conseguem
impulsionar o comportamento antissocial em larga escala. Mas agora eu espero que você tenha como desmascarar e, além de desmascarar, causar danos a esse grupo de acordo com o nível de comportamento antissocial e desengajamento moral deles, né, com a dissuasão, com o confronto moral e com base na retirada do isolamento. Tudo bem? Valeu, gente. Um abraço.